pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então, hoje vamos falar sobre regência verbal. O assunto está dividido em duas partes, então a gente vai começar entendendo um pouquinho do que se trata o assunto, como é a sua empregabilidade, né? E em aulas posteriores a gente dará continuidade, tá? O assunto está na apostila, na página 60. Então, para que vocês possam aí acompanhar as explicações. Bem, vamos começar assim, ó. Você está rindo de mim ou para mim? Para que vocês possam entender do que se trata essa regência verbal. Vamos ver a seguir aí o significado, né, das duas possibilidades. Então, gente, eu comecei a aula, né, com essa brincadeirinha para vocês entenderem que a regência verbal trata-se do emprego de uma preposição adequada junto ao verbo. Então, só para a gente começar. Então, quando a gente diz assim, ó, você está rindo de mim, né? Qual é o entendimento? Entende-se que alguém está zombando do outro, né? Então, logo, o verbo rir, nesse caso, ele vai ser transitivo, indireto e regido aí pela preposição de, que vai apresentar a ideia fazer de algo ou alguém motivo de riso, de diversão, de menosprezo ou de zombaria. Então, quando a gente usa uma preposição ou outra, fazendo a ligação desse verbo com o seu complemento, a gente vai ter uma intenção comunicativa, né? Ou seja, a gente quer passar uma mensagem. Isso se chama regência verbal, ou seja, a regência verbal nada mais é que eu utilizar uma preposição adequada de acordo com a intenção do discurso, com a intenção da mensagem que se quer passar. Já no segundo caso, olha só, você está rindo para mim, já é uma outra preposição, né? Então, nesse caso, a gente entende que alguém está procurando ser gentil, agradável, simpático. Então, assim, nesse caso, o verbo rir, ele vai ser transitivo e indireto, regido pela preposição para, apresentando a ideia de ser ou tornar-se agradável. Então, nos dois casos, o verbo rir vai ser verbo transitivo indireto, porque ele pede uma preposição. Agora, dependendo da preposição que eu utilize, eu vou passar uma mensagem ou outra. Então, a gente tem que ter cuidado com a mensagem que se quer passar. E a gente ainda tem no assunto, né, dentro de regência verbal, o uso incorreto completamente de uma preposição, né? Isso acontece muito na oralidade. Eu trago aqui para vocês a relação, né, entre o emprego da regência na oralidade, o emprego popular, né, que é como estamos acostumados a falar, e o emprego correto de acordo com a norma padrão. Então, a gente vai ver isso tudo aí direitinho, tá? Então, para ficar claro para vocês, regência verbal é a relação entre o termo regido, né, e o termo regente. Lembrando, para que vocês possam entender melhor, o termo regido é o complemento e o termo regente é o verbo, é quem rege. Então, a relação entre esses dois vai pedir, de forma geral, uma preposição ou até mesmo não, vai pedir preposição nenhuma. E aí eu tenho que entender essa relação para que eu possa empregar a regência verbal corretamente, tá bom? Então aqui, ó, a regência de alguns verbos. Vamos estudar a seguir a regência de alguns verbos, subdividido aí em dois grupos. O primeiro desses grupos, né, vai ser constituído por verbos que apresentam uma determinada regência na variedade padrão, mas que a gente usa outra na variedade popular, ou seja, na oralidade. O segundo grupo que eu trago para vocês, né, é formado por verbos que apresentam uma variedade padrão de acordo com o significado que ele apresenta, porque a gente ainda tem isso. Por exemplo, o verbo assistir, a gente vai chegar nesse caso, mas já antecipando, o verbo assistir, ele tem mais de um significado. Eu posso empregar o verbo assistir com o significado de ver, eu posso empregar o verbo assistir com o significado de ajudar, e aí em cada caso ele vai pedir uma regência. Então, sim, o assunto, né, o tema regência verbal requer um pouquinho de atenção do aluno, porque senão vocês acabam se confundindo aí na hora
do emprego correto, tá bom, gente? Bem, então vamos lá, ó. A regência verbal na variedade popular e na variedade padrão. Então, compare a seguir, em cada conjunto de exemplos, as diferentes regências que cada verbo apresenta, na variedade popular e na variedade padrão. Lembrando, mas se a variedade popular está correta, então, gente, a gente tem uma liberdade na hora de falar, mas precisa ter cuidado, porque na hora de escrever, a gente não pode usar simplesmente a variedade popular e se apoiar nisso, né? Então, eu, de forma geral, prefiro usar a variedade padrão, tanto na fala quanto na escrita, porque isso diminui possibilidades de erro, tá? Então, olha aqui, ó, o próprio verbo assistir, que eu já havia falado para vocês logo lá no início da aula, né? Então, aqui, ó, pela TV, nós assistimos o show de rock. Normalmente é assim que nós falamos, essa é a variedade popular. Assisti a novela, assisti o filme. E tá errado, né? O correto aí, a relação entre o termo regente e o termo regido, ou seja, a regência verbal para o verbo assistir, é o uso da preposição a. Então, o correto é, pela TV, nós assistimos ao show de rock, ou nós assistimos ao filme que tanto queríamos. Então, existe aí uma preposição a que não é utilizada na variedade popular, na variedade coloquial ou na fala, como vocês querem, como vocês quiserem utilizar aí, tá? Então, olha aqui, ó, na variedade popular, o verbo ele é empregado como transitivo direto, ou seja, ele não apresenta aí uma preposição, as pessoas falam assim. E, na verdade, ele é um verbo transitivo indireto, apresentando um objeto indireto, iniciado aí pela preposição a. Então, fiquem atentos, porque a forma como se fala está errada, de acordo com a variedade padrão da língua, tá bom? Agora, o verbo ir e chegar, né? Então, normalmente, né, falamos, você vai no cinema, ou você já chegou no porto. Então, a gente usa muito o verbo ir e o verbo chegar com a preposição em, né? Então, vai no, ou chegou no, chegou num determinado lugar. Bem, isso é a variedade popular, variedade coloquial. Para a variedade padrão, o correto é a. Então, você vai ao cinema amanhã, ou já chegou ao porto o imenso navio holandês, tá? Então, aqui, gente, o verbo ir e o verbo chegar, a regência, né, adequada aí é o uso da preposição a e não em. Então, o correto é você vai ao cinema e não você vai no cinema. Então, prestem atenção, tá? Aqui, ó, o resuminho para vocês, né? Então, o verbo ir, chegar, na variedade popular, ou seja, na oralidade, como eu falei para vocês, na fala, ele apresenta a preposição em, né? Iniciando aí o adjunto adverbial, porque me dá a ideia de lugar. Então, você tem ir em algum lugar ou chegar em algum lugar. Mas, para a variedade padrão, esse emprego não está correto, tá? O correto aí é a gente utilizar a preposição a para introduzir esse adjunto adverbial de lugar. Então, ir a algum lugar ou chegar a algum lugar. Então, cuidado aí na hora de falar, tá? E ainda mais na hora de escrever. Agora, o verbo obedecer ou desobedecer, que é uma variação, né? Então, o motorista responsável obedece os sinais de trânsito. Essa é a variedade popular, é como a gente fala. Obedeceu o pai, obedeceu a mãe. Então, a gente usa aí esse verbo como um verbo transitivo direto, né? Como se ele não tivesse uma preposição ligando ele ao seu complemento. E tá errado, tá? A variedade padrão me diz que o correto é o uso da preposição a. Então, aqui, ó, o motorista responsável obedece aos sinais de trânsito,
e quem desobedece às regras de trânsito deve ser punido. Então, de acordo com a variedade padrão, né, com as regras gramaticais, esses dois verbos são verbos transitivos indiretos, gente. Eles vão exigir aí um objeto indireto iniciado aí pela preposição a, tá? Então, quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. A mesma coisa para o desobedecer. Quem desobedece, desobedece a alguém ou a alguma coisa. Então, ele desobedeceu ao pai e não ele desobedeceu o pai. Um outro exemplo para vocês entenderem bem, ok? E o verbo preferir agora? Então, na variedade popular, ou seja, na oralidade, né? Como é que a gente fala aí? Ele preferiu mais partir do que ficar aqui. E aí, então, a gente usa esse mais do que, né? Na oralidade. E, de acordo com a variedade padrão, o correto aí é a utilização da preposição a. Então, olha aqui, ó. Ele preferiu partir a ficar aqui. Essa é a forma padrão, é a norma padrão, ok? Então, olha aqui o nosso resuminho para vocês entenderem bem. Na variedade popular, né, o emprego, com exceções comparativas, mais que, muito mais que, ou do que, entre outras aí, né? Assim, preferir mais uma coisa do que outra. A gente usa muito essas expressões quando a gente quer fazer essa relação de comparação. E, de acordo com a variedade padrão, não há necessidade do emprego dessas expressões, e sim, exclusivamente a preposição a. Então, é um verbo transitivo direto e indireto, vão exigir aí os dois complementos, né? Um objeto direto e um objeto indireto, iniciado aí pela preposição a. Então, quem prefere, prefere alguma coisa a outra. Então, por exemplo, prefiro sorvete a hambúrguer. Um exemplo. Prefiro cinema a praia. Então, eu não posso falar prefiro mais cinema do que a praia. Embora a gente use muito essas expressões, o correto é só o uso da preposição a. Então, fica aí, ó, né, mais uma informação. Agora, os verbos pegar e perdoar. Vamos ver aqui como é que eles são empregados aí na variedade popular, né? Esses dois verbos, eles apresentam semelhança na regência. São muito parecidos. Então, a prefeitura ainda não pagou os funcionários. Então, geralmente, a gente usa o verbo como verbo transitivo, né? Ou seja, a gente não coloca preposição aí, ó. A prefeitura ainda não pagou, o correto seria aos funcionários. Então, existe uma preposição regendo aí, né, a relação entre o verbo e o seu complemento. Olha agora o perdoar. Ela tentou, mas não conseguiu perdoar o amigo. Isso na variedade popular, na oralidade. Já na norma padrão, né, o correto é o emprego da preposição a. Então, o correto seria, ela tentou, mas não conseguiu perdoar ao amigo. Então, fica aí, né, a dica e muita atenção, gente. Eu sei que são detalhes e a gente precisa desconstruir a nossa fala. Então, é bem complicado esse assunto se tratando dessa questão. Eu falo de uma forma e a regra me diz que é outra. Por isso, a necessidade de muita leitura, primeiramente, e a necessidade de a gente se policiar, ficar prestando atenção aí em como se fala. Eu sei que a gente não vai ficar falando 100% correto, de acordo com a norma padrão. Isso nem é possível, né? Porque existe aí realmente uma liberdade maior na linguagem popular, na variedade popular, na hora de falar. A gente tem uma liberdade um pouco maior, mas tem gente que exagera nessa liberdade. E aí fala-se muito errado. Então a gente precisa ter conhecimento da variedade popular, mas ainda mais da variedade padrão, porque quando você vai escrever, o que tem que prevalecer é a variedade padrão. Você não pode escrever algo errado e dizer, mas é assim que a gente fala. Não pode, não é possível isso na nossa língua portuguesa, tá bom? E em língua nenhuma. Toda língua ela vai ser regida por regras e a gente precisa respeitá-la aí, principalmente na hora da escrita, ok? Então, agora a gente vai ver aí
regência, né, em relação à variedade popular e à variedade padrão, se tratando do verbo pagar e perdoar, tá? Então aqui, ó, na variedade popular, ou seja, na oralidade, eles estão empregados como verbo transitivo direto. O que isso significa? Que a gente não coloca a preposição também. Então, geralmente, a pessoa fala, vou pagar alguém, ou vou perdoar alguém, né? Vou pagar Maria, a roupa que eu comprei, vou pagar João, aquele empréstimo, e por aí vai. E esses verbos, eles são verbos transitivos indiretos, ou seja, quando o objeto é um agente, ele requer a preposição a, tá? Aqui a gente também vai ter esses verbos em relação a significados, porque eles também têm aí um significado diferente, tem um sentido diferente de acordo com o contexto. Mas a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, de forma geral, eles vão ser empregados como verbo transitivo indireto, né? Quando o objeto, ou seja, quando o complemento dele é uma pessoa, é gente, tá? E aí, nesse caso, ele vai reger a preposição a, tá? Então, aqui, ó, pagar a Maria a roupa que eu comprei, ou perdoar a Pedro a ofensa que ele me causou, enfim. Então, verbo pagar e verbo perdoar pede regência, pede como regência a preposição a, ok? Aqui, ó, comentários teóricos sobre o verbo, para que vocês possam entender ainda um pouquinho melhor, tá, gente? Eu sei que são muitas informações, mas fiquem atentos às informações, às explicações, que vocês vão conseguir entender direitinho. Então, quando o objeto desses dois verbos é coisa, né? Lembra que eu falei para vocês? Eu posso ter aí como complemento pessoa, gente. Aí eu vou pedir uma preposição, né? A variedade padrão vai pedir uma preposição. Agora, quando o complemento for uma coisa, tá? Ambos são transitivos diretos. Aí já não vai pedir preposição. Olha que louco. A gente precisa ter muito cuidado e interpretar direitinho aí, tá? Então, tanto na variedade popular quanto na variedade padrão, se o verbo pagar ou perdoar for uma coisa, ele vai ser transitivo direto, realmente não vai ter preposição. E é daí que vem, né, a confusão. Se ele é transitivo direto, quando se refere a coisa, aí quando se refere a pessoa, eu também uso como verbo transitivo direto. E aí confunde, complica a coisa toda, tá? Então, olha aqui, ó. Você ainda não pagou o aluguel. Então, assim, o aluguel é uma coisa, não é uma pessoa. Se fosse o nome de uma pessoa, teria que ser com preposição a. Então, só para entender, você ainda não pagou o aluguel, tá? Que é uma coisa. Então, esse pagou, verbo transitivo direto. Agora, se eu trocasse aluguel por Maria, aí era gente, pessoa. Então, aí, nesse caso, pediria uma preposição a. Então, eu ficaria, você ainda não pagou a Maria, ou ao João, ok, gente? E a mesma coisa para o perdoar, né? Perdoa uma traição, perdoar uma traição nem sempre é fácil. Então, aqui vai direto, é verbo transitivo direto. Agora, se em vez de uma traição fosse o nome de uma pessoa, aí teria que ter a preposição a. Então, perdoar ao Pedro nem sempre é fácil, né? Perdoar ao pai, ou ao marido, ou ao namorado, e por aí vai, tá bom? Então, fica a dica aí. Em relação ao verbo pagar e perdoar, se o complemento for uma pessoa, for gente, pede preposição. Se for uma coisa, não pede preposição, tá? Agora, o visar. Então, muitos treinadores visam o cargo de técnico de seleção, né, da seleção. Aqui é a variedade popular, como a gente fala. E aí aqui o visar, ele tem significado, né, ou seja, tem sentido de objetivar, de desejar, porque eu tenho visar também com outro significado, que é o de ver, ok? Então aqui, ó, visar com sentido de desejar. Então, muitos treinadores visam, ou seja, desejam o cargo de técnico da seleção. Então, aqui, quando a gente usa esse verbo visar com o significado de desejar,
Geralmente a gente usa ele como verbo transitivo direto. Tá errado, gente. Né? Aqui ele é um verbo transitivo indireto e pede preposição a. Então, olha aqui, ó, muitos treinadores visam ao cargo de técnico da seleção. Então, bota aí na cabecinha. Visar com ideia, com sentido de desejar, né, de acordo com a norma padrão, pede preposição a. Então, o correto é: muitos treinadores visam ao cargo de técnico e não muitos treinadores visam o cargo de técnico. Vamos aqui, ó, ainda sobre o verbo visar, né? Lembrando, como eu falei para vocês, que além do significado de desejar, de objetivar, de ter como meta, tem também outros dois significados, que é mirar, né? Ou seja, dirigir a pontaria, ver, ou assinar, que é ainda um caso mais raro, mas também significa como eu posso empregá-la aí com o sentido de assinar, de pôr visto. Então, por exemplo, vou visar o dever quando voltarmos às aulas. Isso significa que eu vou, né, pôr o visto aí nos deveres. Então, quer dizer, eu tenho 3 significados para o verbo visar. E aí, de acordo com cada significado, a gente vai ter uma regência. Por isso que o assunto regência, ele é muito extenso, ele demanda muito treino, para que vocês possam pegar todos esses detalhes, porque são muitos detalhes, ok? Então, em síntese, né, em resumo aqui, só para vocês relembrarem, o verbo assistir, né, ele é verbo transitivo indireto, quando ele significa ir ver, né, gente? Pede preposição a. O ir chegar, ele também é verbo intransitivo, mas vai pedir a preposição a para iniciar aí o adjunto adverbial de lugar. O verbo obedecer ou desobedecer são verbos transitivos indireto, e aí vai pedir a preposição a. O verbo preferir, ele é verbo transitivo direto e indireto, e aí, obviamente, ele pede um objeto direto, mas para o objeto indireto, a relação vai ser com a preposição a. A mesma coisa para o verbo pagar e perdoar, isso quando o complemento for gente. Quando o complemento for coisa, não. Mas quando o complemento for gente, vão ser classificados como verbo transitivo indireto, pedindo a preposição a, tá? E o verbo visar, né, com o significado de ter objetivo, né, de desejar, de ter como meta, ele também vai ser verbo transitivo indireto com a preposição a. Então, aqui são alguns casos só para vocês entenderem do que se trata a regência verbal, mas todos os verbos vão entrar nesse assunto. Então, é um assunto bem extenso, né, galerinha? Então, demanda aí muito exercício, muita fixação, muita atenção e muita leitura, tá? Agora, vamos falar um pouquinho, né, sobre aquele caso dos verbos que, além da regência, eu ainda preciso observar o significado que ele tem no contexto. Porque dependendo do significado, pode ser uma preposição ou outra, ou até mesmo nenhuma preposição, tá bom? Então aqui, ó, há verbos que na variedade padrão do idioma apresentam variações de transitividade associada à mudança em seu significado, né? A sua ideia. Então, alguns dos inúmeros verbos desse tipo, a gente tem aqui alguns exemplos, então somente alguns exemplos para vocês. Agradar, aspirar, assistir, querer e visar, tá bom? Então vamos aqui, ó, o agradar. Sentado no chão, o garoto agradava o cãozinho. Nesse caso, nesse contexto, significa acariciar, fazer carinho. Já no segundo caso, a filha faz tudo para agradar aos pais. Aqui é contentar, satisfazer. Então, olha aí, quando o verbo significa acariciar, fazer carinho, ele é verbo transitivo direto, ele não pede preposição. Já com o sentido de contestar, né, ou melhor, de contentar, contestar não, contentar, satisfazer, né, dar satisfação, ele é verbo transitivo indireto e pede preposição a. Então, quer dizer, o mesmo verbo, só que dependendo do contexto, ele vai ter um significado ou outro. E aí, se o significado for fazer carinho, não tem preposição, vai ser verbo transitivo direto, mas se for com o sentido de satisfazer, de contentar, de oferecer aí contentamento,
ele vai ser verbo transitivo indireto pedindo a preposição a, tá bom? O aspirar, então, já vimos que o aspirar ele pode ter sentido de desejar, né, gente? De ter como meta, mas tem aí também o sentido de respirar, de pegar o ar, né? Então, enormes exaustores aspiram o ar poluído da fábrica. Então, aqui no caso é sugar, aspirar com o sentido de sugar, de absorver. No pequeno jardim, aspiravam-se o suave perfume das flores. Aqui, aspirar com o significado de respirar. E é natural que os jovens aspirem ao sucesso e à felicidade. Aqui já é com o sentido de pretender, de almejar, de desejar, tá? Então, aí a gente tem, 3 possibilidades. Bem, com o significado de sugar, de respirar, verbo transitivo direto, não precisa de preposição. Agora, com o significado de desejar, a gente já viu que pede a preposição a, não é isso? Como exemplos anteriores aí. O verbo assistir, então a gente tem aí o verbo assistir significando, com o significado de auxiliar, de ver ou de caber. Então vamos ver cada caso. Então, o caminhante não assiste, ou melhor, não assiste o atropelado. Então, ou seja, a pessoa que caminha, tá, gente? Para vocês entenderem, porque o exemplo, né, o caminhante foge um pouco do nosso dia a dia. Então, o pedestre, a pessoa que estava ali passando, não assiste o atropelado, ou seja, não auxiliou, não ajudou. Então, aqui no caso, o assistir significa auxiliar, ajudar. Na cadeira, nas cadeias, assiste-se a cenas cruéis. Então, aqui assistir é ver, né? Ou seja, nas cadeias a gente vê muitas, a gente vê muitas cenas cruéis. Então, aqui com o verbo, com o sentido de ver, ele vai ter aí a necessidade da preposição a, tá? E o direito de reprovar assiste ao professor, né? Ou seja, cabe ao professor. Mentira, tá, gente? Isso é uma frase aí que não compete, não. Né? O direito de reprovar. O professor não reprova ninguém. Sempre falo isso para vocês. Né? Quem se reprova é o próprio aluno, porque não estuda e, enfim, não consegue aí resultados positivos. A gente está aqui sempre para ajudar, tá bom? Então, vamos lá, voltando ao assunto. No sentido de auxiliar, ou seja, de dar assistência, de dar ajuda, ele vai ser verbo transitivo direto, não vai pedir preposição. Já no caso de ver, de presenciar, né, ou de caber, nos dois casos, o verbo vai ter classificação de verbo transitivo indireto, pedindo aí a preposição a, tá? Então, fica aí a dica, prestem atenção. Agora, para o verbinho querer, né? É próprio do ser humano querer. Então, quem quer alguma coisa, tá? Então, aqui é próprio do ser humano querer um futuro melhor. Então, desejar. João quer ao sobrinho tanto quanto quer aos filhos. Então, aqui já no caso é ter afeto, é amar. Então, ele tem amor pelo sobrinho tanto quanto aos filhos. E aí, no sentido de desejar, ele é verbo transitivo direto, não pede preposição. Já no sentido de ter afeto, de amar, aí nesse caso teremos a obrigatoriedade de colocar uma preposição e a preposição correta é a preposição a, tá? E o visar? Lembram que eu falei lá no início da aula, né? Seu trabalho nunca visou ao dinheiro. Então, visar aqui significa objetivar, né? Ou seja, desejar. O ladrão, ao usar a arma, visou a cabeça do refém, ou seja, mirou. Aqui tem o sentido de mirar. E o gerente visou os cheques, aqui pôs o visto. Então, aqui tem o sentido de vistar, por visto, enfim. Então, vamos lá. Em relação aos 3 significados, né? No sentido de objetivar, de desejar, já vimos que é um verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Já no sentido de dirigir, de mirar, de apontar, ele é verbo transitivo direto, ele não pede complemento. Ou melhor, ele pede complemento, desculpa, ele não pede preposição.
tá? E no sentido de assinar, de pôr visto, ele também é verbo transitivo direto, não pede preposição. Então, para facilitar a vida, o verbo visar, ele só vai ser verbo transitivo indireto, pedindo a preposição a quando ele tiver o sentido de objetivar, ter como meta, desejar. Tá bom, gente? E aqui, ó, a síntese de tudo que eu falei para vocês, um resumão, para que vocês possam sempre aí estar buscando para relembrar alguns verbos, né? Lembrando que são alguns verbos que eu trouxe para vocês, porque quando eu falo de regência verbal, o assunto ele é bem extenso, ok? Então aqui, ó, agradar, com o sentido de acariciar, é verbo transitivo direto, e com o sentido de contentar, é verbo transitivo indireto, pedindo a preposição a. O aspirar, com o significado de sugar, ele é verbo transitivo direto, não pede preposição. Já com o sentido de almejar, né, de desejar, ele é verbo transitivo indireto e pede a preposição a. Para o verbo assistir, temos 3 possibilidades, né? Então, como o assistir como auxiliar, como dar ajuda, ele é verbo transitivo direto, não pede preposição. Mas, se tiver o significado ou o sentido de ver ou de pertencer, né? Aí ele é verbo transitivo indireto e pede a preposição a. O verbo querer, como desejar, verbo transitivo direto, não pede preposição. Já com o sentido de amar, de gostar, ele é verbo transitivo indireto, pedindo aí a preposição a, tá? O verbo visar, temos 3 possibilidades também de significados, né? Então, com o significado de objetivar, de desejar, já sabemos que ele é verbo transitivo indireto, pedindo a preposição a. E com o significado de mirar e de assinar, não pede preposição, porque ele é verbo transitivo direto. Beleza, gente? Então, é isso aí, pessoal. Vamos às atividades. Hoje, mais do que nunca, precisamos treinar para assimilarmos todas essas informações que eu dei para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos às atividades.